Deus. Meus irmãos, com muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim se constitui um prazer imensurável estar com vós outros, nesta festa, neste culto de gratidão a Deus, pelos 63 anos do Coral Lírio dos Vales, a quem quero parabenizar a partir da irmã Selma, que nos convidou com a leniência e a chancela do nosso pastor Arnóbio Tavares, irmã Antônia Soares, nossos mentores ministerial, pais espirituais, a quem tributo a Deus pela vida, pela existência deste casal que lidera o campo eclesiástico aqui em Rio Largo. Irmã Selma, muitíssimo obrigado pela confiança. Ao coral, mais uma vez, parabéns, que Deus continue vos usando através do louvor. 63 anos é um tempo histórico, é um tempo bem considerável, de modo que muitas histórias já aconteceram e vocês aqui estão fazendo parte deste grande dia. Queridos, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, é o texto que já foi lido, momento devocional, a leitura oficial feita pelo nosso pastor com a igreja. Quero recapitular, porque é o texto que dá base a este tema maravilhoso: Jesus, nome igual não há. Capítulo 2, eu quero ler a partir do versículo de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, diga, lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sentai-vos, por gentileza. Seja Deus magnificado para todo o sempre. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, cantora Eliane Santos, os meus companheiros, meus pares, os obreiros aqui no templo sede, a igreja do Senhor. Amados, o texto que ora fizemos menção, ele faz parte de um grande hino que fora entoado pela igreja cristã primitiva. E esta passagem, ela apresenta-se em paralelo com uma profecia do servo sofredor, proferido por Isaías, capítulo 53. Por se tratar de um hino, não tem o propósito apenas
de transmitir uma declaração completa a respeito da natureza e da obra redentora de Cristo. Entretanto, várias características chave sobre Jesus são louvadas, são apresentadas, são reveladas nesta passagem. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos, a partir do escrito paulino, a carta aos Efésios, que esta igreja em Filipos, que fazia parte de uma cidade cosmopolita, e a composição da igreja refletia a sua grande diversidade, com pessoas de vários níveis, de várias origens, de várias formações e de várias condições sociais. Quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 16, é perceptível a indicação da diversidade que compunha esta igreja. Estou falando de, por exemplo, Lídia, uma judia convertida da Ásia e uma mulher de negócios próspera. Como também estou me referindo a uma menina escrava que se convertera, que fora liberta, provavelmente nascida na Grécia, além do carcereiro, que naquela ocasião, por Paulo ter se utilizado do seu ministério e em nome de Jesus ter libertado aquela moça, foi preso e esteve aprisionado. E quando Deus visitou Paulo e Silas com aquele grande terremoto, o carcereiro, ao perceber que as portas das prisões estavam abertas, ele quis matar-se. Mas Paulo foi utilizado por Deus para que aquele moço, crendo no Senhor Jesus, fosse salvo, ele e toda a sua casa. Então, com tantos membros de diferentes origens e formações, deve ter sido difícil se manter a união. Perceba que o capítulo 2 inicia dizendo: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. Paulo começa exortando a igreja de Filipe a viver em unidade, tendo o mesmo amor, tendo o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, e que nada deveriam fazer por contenda, nem mesmo por vanglória, mas por humildade, e cada um considerasse um ao outro superior. Dito isto, Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A partir do versículo 6, Paulo vai revelar uma escalada de Cristo quanto à sua humilhação. São degraus que Cristo vai descer na sua humilhação. O texto diz que, sendo em forma
de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. A verdade aqui é que Jesus, ele se privou de alguns privilégios. Jesus, ele se privou de atributos oriundos da divindade, no que diz respeito à sua encarnação, sendo ele verdadeiramente homem. Aqui é perceptível que Jesus, ele é Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio criou Deus. Todos os teólogos, biblistas, estudantes, pesquisadores entendem que o termo original para Deus em Gênesis é Elohim, uma forma pluralizada de Deus, onde apresenta a divindade do Pai, a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo, sendo aqui, aleluia, pela verdade bíblica, o Cristo que já existia antes do tempo, antes do espaço e antes da matéria, visto que ele é o Criador do universo, porque a Bíblia diz: no princípio, estabelecendo o tempo, criou Deus os céus, estabelecendo o espaço, e criou a terra, estabelecendo a matéria. A verdade é que Jesus Cristo já estava lá antes do tempo, antes do espaço, antes da matéria, sendo portanto Jesus Deus. A Bíblia também diz aqui, de sorte que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Sendo Deus, se fez homem. Sendo Senhor, se fez servo. Sendo dono do universo, humilhou-se a si mesmo. Sendo o Criador de todas as coisas, preferiu se fazer semelhante aos homens. Mas João, ele diz na sua carta, ou melhor, no evangelho que leva o seu nome e corrobora na carta, que, aleluia, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia, ele estava no princípio com Deus. Paulo traz na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aleluia. Quando Paulo traz a verdade cristológica, como disse em um hino entoado pela igreja cristã primitiva, uma das perícope bíblica mais surpreendente da cristologia, da doutrina do Cristo,
Paulo disse assim: e achado da forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E este é um paralelo, como já mencionei, porque Isaías disse o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um do que os homens escondiam o rosto, dele não fizemos caso algum. Mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como cordeiro mudo foi levado ao matadouro pelos seus tosqueadores, e como ovelha muda ele não abriu a sua boca. Aleluia. Jesus estava descendo o degrau da humilhação, deixando o trono de glória, fazendo-se semelhante aos homens, escalando, aleluia, o Gólgota, sendo obediente até a morte. Como homem ele morreu, como homem ele foi sepultado. Estava no propósito de Deus que isto se cumprisse integralmente. Lá na eternidade passada já havia um plano redentor, dizendo que Jesus era o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Não foi o diabo que matou Jesus, não foi Pôncio Pilatos que deu ordem, não foi o Sinédrio que o condenou, não foram os soldados romanos, de maneira alguma. Jesus Cristo entregou-se a si mesmo, porque este era o propósito de Deus. Jesus cumpre isto no Getsemane, na sua angústia, quando a sua alma está dilacerada e ele chora, e a sua alma está angustiada até a morte. Ele diz: Pai, se possível fora, passe de mim este cálice, o cálice da ira de Deus, que deveria ser derramado sobre todos nós, o cálice da justa ira de Deus. Mas Cristo, ele se fez a nossa propiciação. E o que é a propiciação? Aleluia, é quando ele aplaca a ira de Deus, cumpre a justiça de Deus e se faz pecado em nosso lugar, embora não fora pecador, aleluia, mas ele se fez maldição, aleluia, contraindo sobre si o pecado da humanidade, porque ele precisava ir até a morte. E a morte era de cruz, uma morte horrenda, uma morte terrível, uma morte por crucificação. Era a forma mais cruel de uma pena capital. Tudo que os romanos eles se utilizavam para executar criminosos notórios era terrivelmente dolorosa e humilhante. Os prisioneiros eram pregados ou amarrados numa cruz e abandonados para morrer. A pessoa condenada poderia levar vários dias para morrer, e geralmente morria por asfixia, uma vez que o peso do corpo
aleluia, enfraquecido, fazia com que a respiração fosse forçada e diminuída cada vez mais. Jesus morreu como alguém, aleluia, que tinha sido amaldiçoado. Jesus morreu como alguém que tinha sido condenado sem merecimento algum. Jesus morreu, aleluia, e isto é espantoso, que um homem perfeito tenha sofrido esta morte vergonhosa, aleluia, para não termos que enfrentar o castigo eterno. Paulo traz nesse escopo, aleluia, esta humilhação que Cristo sofreu. Mas tem um detalhe: Paulo não para aí, glória a Deus. Paulo continua escrevendo e ele diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Percebe que não é Cristo que exalta a si mesmo. O Pai já havia descrito, determinado, aleluia, que o exaltaria. Mas o exaltaria com o que e como? O exaltaria com o nome que é sobre todo o nome. O nome que é maior do que Benito Mussolini, primeiro-ministro que se declarou na Itália como total força política e bélica. O nome maior do que Buda, que para a religião budista é alguém importantíssima. O nome que é maior do que Maomé, que para os muçulmanos é alguém de elevada estima, aleluia, ao ponto de ser devotado a ele culto. Mas o nome que é atribuído a Jesus, o nome que lhe é caracterizado, como diz o tema, não há outro igual. Não há outro igual. Ele é inigualável, ele é incomparável, porque é poderoso, porque é santo, porque é grande, porque é fiel, porque está acima de todos, porque ele é rei, porque ele é sacerdote, porque ele é profeta, porque ele tem o nome sempre eterno. Quem adora o nome de Jesus, aleluia. Para isto Paulo disse aos Gálatas capítulo 4 versículo 4, que Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, sob a lei. Tudo começou em Belém de Judá. Havia uma profecia de Miqueias capítulo 5 versículo 2 que diz: e tu, Belém Efrata, que posto és entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. Aleluia. O capítulo 1 versículo 18 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, nos traz a informação. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria desposada com José, achou-se ter concebido, aleluia, do Espírito Santo. A verdade aqui é que a Bíblia diz o seguinte: que José, seu marido, como era justo, ele a quis, aleluia, ele intentou deixá-la secretamente.
E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo, era o mensageiro de Deus, Gabriel, que disse: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha o detalhe que o anjo diz a José: e ela dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus. Jesus, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, Isaías capítulo 7, versículo 14: e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Emanuel. Porque Emanuel é Deus conosco. Era Deus dizendo: eu vou descer, eu vou me revelar, eu vou armar a minha tenda. A expressão tabernaculou-se, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Era a maneira de Deus dizer: para que o meu povo tenha a visibilidade da minha glória. Porque João 1,14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, é a expressa, é a exatidão da glória de Deus. Erebia chamando carabalá, chamando que recebe ramando rabachas. Jesus nasceu em Belém, fora criado e educado em Nazaré, daí chamado em Nazareno. E a partir de Cafarnaum, quartel-general do seu ministério, ele empreendeu-se em um tempo de 3 anos e meio para mostrar, para revelar, para noticiar, por meio da pregação do Evangelho, do ensino das Escrituras e de milagres, que o seu ministério era tríplice. Ele estaria exercendo o ofício sacerdotal, o ofício profético e ofício como sacerdote. Para isso precisava ensinar, pregar e operar milagres. Quando a Bíblia nos mostra a respeito da autoridade que há no nome de Jesus, primeiro vemos nos evangelhos que o nome de Jesus tem poder sobre a natureza. O nome de Jesus tem poder sobre a natureza. A Bíblia diz que um certo dia, sendo já tarde, ele deu uma ordem, ele impeliu os discípulos e disse: passemos para outra margem. Eles estavam no lado de cá do mar da Galileia, em Cafarnaum. Precisavam atravessar para o outro lado. Havia algo a cumprir. E a Bíblia diz que eles, Jesus e os discípulos, deixando a multidão, aleluia, seguiram para o outro lado. Estava Jesus com eles em um barco, como também havia outros barquinhos. E naquela ocasião levantou-se um temporal de vento, como diz a revista Almeida Corrigida, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Perceba, era o mar revolto, era o vento soprando, e um grande temor se apoderou deles.
Jesus, que era plenamente humano, cansado, afadigado da viagem, do ministério, estava dormindo na polpa do barco sobre uma almofada. E quando Jesus, aleluia, na ocasião fora despertado com a seguinte pergunta: mestre, não te importa que nós pereçamos? Aí Jesus despertou, se levantou, aleluia, quero acreditar que estendeu a sua mão, olhou para o vento, olhou para o mar e disse: cala-te, aquieta-te. O nome de Jesus é poderoso para mandar no céu, mandar na terra, mandar debaixo da terra, ordenar que o sol e a lua se detenham. O nome de Jesus é poderoso, porque ele tem os nomes das estrelas, as chamam sem confundir nenhuma delas. Ele manda no vento, ele manda no mar. Quando Jesus disse: repreendo-te, vento, cala-te, mar, o vento se aquietou e houve grande bonança. Eu não sei qual é a tempestade que está se levantando na tua embarcação. Se Jesus está, fique tranquilo, embora a presença de Jesus não invalide problemas, não invalide tempestades, mas na hora certa ele pode dizer: vento, até aqui, mar, até aqui, daqui por diante eu estou no domínio, eu estou no controle. Quem adora o nome de Jesus, quem tem poder sobre a natureza. Aleluia. Venho chamando. Quando eles viram, quando os discípulos perceberam que o mar se aquietou, que o vento já não balançava mais o barco, admirados, atônitos, perplexos, boquiabertos, perguntavam: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? É Jesus, semente da mulher. Quem é este? É Jesus, Cordeiro Pascal. Quem é este? É Jesus, Cordeiro do altar de Abraão. Quem é este? É Jesus, sacrifício perfeito. Quem é este? É Jesus, é proteção de dia em uma nuvem e é proteção de noite numa coluna de fogo. Quem é este? Profeta semelhante a Moisés. Quem é este? Capitão da nossa salvação. Quem é este? É juiz que julga com justiça. Quem é este? É maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Jesus, nome igual, não há, não há. Diante dele todos tremem. Glória a Deus, glória a Deus. Mas Jesus também tem poder sobre os demônios. Quando chegaram no outro lado, Mateus diz, no seu capítulo de número 8, versículo 28, que 2 endemoniados de Gadara
vieram ao seu encontro. Escute, os demônios, eles atuam, eles se apoderam das pessoas facilmente, de quem tem uma vida na prática do pecado, uma vida na prática pecaminosa. E ele atua primeiro na decência, porque os endemoniados de Gadara, eles andavam nus pelo cemitério. Demônio atinge logo a vida moral, levando a pessoa à indecência, a mostrar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, a prevaricar, aleluia, a ferir a santidade de Deus. Em segundo lugar, os demônios, eles atuaram no domínio próprio daqueles homens, porque aqueles dois endemoniados viviam como animais selvagens. Aleluia. A Bíblia diz que eles gritavam, se autoflagelavam e ameaçavam as pessoas. Então eles perderam a noção do domínio próprio. A Bíblia também diz que aqueles homens perderam a paz de espírito, eles perderam a tranquilidade, eles viviam inquietos. Eles também perderam, em quarto lugar, o propósito de viver, porque tentavam se matar. Aleluia. Até que chegou Jesus. E quando Jesus chega, Ele chega transformando, dando decência, dando domínio próprio, trazendo paz de espírito e propósito de viver. Enquanto o diabo veio para matar, roubar, destruir, levar para o inferno, Jesus veio para sustentar, Jesus veio para dar vida, Jesus veio para, em abundância, manter de pé. Aqueles homens pediram, aleluia, e Jesus simplesmente, para dizer que manda nos homens e manda nos animais, enviou aqueles espíritos imundos que eram a legião, segundo a linguagem, aleluia, romana. Cerca de 6.000 soldados compunham uma legião. Então aqueles homens estavam totalmente opressos e possessos. Aí Jesus ordena que vá para aquela manada de cerca de 2.000 porcos que caíram em um despenhadeiro. Quando souberam os homens, os porqueiros, os donos dos porcos, e voltaram, viram aqueles homens sentados em um sã juízo. Aleluia. O que implica dizer é que o nome de Jesus, que manda também nos demônios, ele não só manda ir embora, mas ele transforma a vida do indivíduo que estava possuído. Aleluia. Deixa eu dar uma ordem segundo as Escrituras. Onde há uma ação do diabo contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu ministério, já foi desfeito, porque o nome de Jesus tem poder sobre o inferno. Oh glória, oh glória. Vocês lembram de uma ocasião em que Jesus saiu para descansar? Em um belo dia, preferiu ir para a região de Tiro e Sidom. A Bíblia diz que uma mulher cananeia, Ciro-fenícia, soube que Jesus estava na casa, foi até lá, e o clamor da mulher foi: minha filha está
miseravelmente endemoniada. É bem verdade que os discípulos não compreenderam, tentaram calar a mulher, mas ela insistiu, aleluia, na persistência, coragem, discernimento e humildade dela. Jesus, olhando para ela, depois de ser adorado, porque ela disse: Senhor, socorre-me. Glória a Deus. Senhor, ajuda-me. Jesus disse: olha, não é bom pegar o pão dos filhos, deitá-lo aos cachorrinhos. Falando da salvação, dos privilégios, do direito, da descendência abraâmica, dos judeus, e alcançar primeiro a salvação. Aleluia. Jesus disse, em outras palavras, entre linhas, que os gentios seriam alcançados, mas depois que os judeus assim fossem. Também está escrito que a salvação veio pelos judeus. Mas Jesus parou, porque a mulher disse: eu sei, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus olhou para ela e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito segundo a tua palavra. Qual é o detalhe aqui? A Bíblia diz que desde aquela hora, aí Marcos registra, o demônio já havia saído da sua filha. Aleluia. Basta uma palavra. Aleluia. Basta uma palavra. Jesus põe em retirada toda ação demoníaca. Aleluia. Deus está me levando a insistir nisto aqui. Aleluia. Deixa eu profetizar pelas escrituras. Haverá libertação. Ele está indo lá aonde você não pode. Ele está visitando aonde você não consegue chegar. A tua oração, a tua fé, como da mulher Ciro-fenícia, fará Jesus dizer: vai, vai, vai. E ao chegar lá, saberás que Jesus já ordenou. Orejas, semanto carrabas. Aleluia. Depois da ocasião dos gadarenos, Jesus retorna para Cafarnaum outra vez. Atravessa o mar da Galileia. Ao chegar lá, já tinha uma multidão lhe esperando. E a Bíblia diz que ajuntou-se a ele esta grande multidão. E Jesus estava à beira do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo. Aleluia. Escute, Jesus cruzou o mar da Galileia, provavelmente à margem do mar em Cafarnaum. Jairo, que era líder, Jairo, que presidia a sinagoga, Jairo, que era responsável pelo culto todos os sábados, Jairo, que era funcionário da escola, aleluia, semanal, e tinha os cuidados com tudo aquilo que fazia parte da liturgia religiosa. Portanto, um homem importante. Mas a enfermidade chegou na sua casa. Aleluia. Mas também ele sabia que Jesus, que o nome de Jesus tem poder, aleluia, sobre as enfermidades. Neste interregno, os irmãos sabem que uma mulher que havia 12 anos, que sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue,
que havia padecido muito com muitos médicos, por ter despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, ia de mal a pior. Mas também ela ouviu falar do nome de Jesus. Agora Jesus está diante de duas situações, e Jesus vai mostrar, aleluia, que não só manda na natureza, que não só manda nos demônios, mas também Ele manda nas enfermidades e Ele manda na morte. Aleluia. Enquanto Jairo está tentando levar Jesus para a sua casa, a mulher parece que atrapalha. Aleluia. Chega por detrás da multidão, toca na orla das vestes de Jesus. Aleluia. Jesus sente que sai de si, aleluia, virtude. Jesus pergunta, até que a mulher se revela, aleluia, porque Jesus tem poder para curar qualquer tipo ou sorte de enfermidade. Levanta a mão direita, por favor. Enquanto eu prego, enquanto eu faço a exposição das Escrituras, enquanto eu menciono o nome poderoso de Jesus, Ele está curando. Eu estou dizendo que Ele está curando. Aleluia. Está curando no corpo, mas também está curando na alma. Seja tocado pela autoridade do nome de Jesus. Tem milagre, tem milagre, tem. Ninguém prega no nome de Jesus, ninguém ensina sobre o nome de Jesus, ninguém canta sobre o nome de Jesus sem que Jesus não se manifeste. E nesses 63 anos do coral Lírio dos Vales, o nome dele está sendo exaltado mais uma vez, enquanto você está sendo alcançado pela cura. Enfermidades batem retirada, porque o dono da vida chegou. Porque o dono da vida está no seio da igreja. Porque o dono da vida já manifestou a sua glória. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus.
Jesus. De repente, Jairo perdeu as esperanças. Alguém disse: Jairo, não incomode mais o mestre. O que estava ruim ficou pior. O que era só enfermidade agora é morte. O que tinha um fio de esperança agora se esvaiu. Jesus olhou para Jairo e disse: Jairo, em outras palavras, não ouça o que dizem esses maus noticiários. Crê somente. Aleluia. O segredo é crer no nome de Jesus. O segredo é confiar no nome de Jesus. Os homens falham. Os homens prometem e não cumprem. Os homens têm suas limitações. Os homens não ultrapassam barreiras porque elas são intransponíveis. Mas você crer no nome de quem invade o impossível, invade o invisível, faz concretizar sonhos e projetos que vão além da imaginação humana. Jairo, crê somente. Jesus foi para a casa do Jairo. Lá tinha um alvoroço. Lá tinha muitas mulheres chorando. Lá tinha pranto. Jesus entrou, perguntou que alvoroço era aquele, por que eles estavam chorando. Jesus disse: a menina não está morta, mas dorme. É que para Jesus, morte é vida. Para Jesus, o que não tem solução é solucionável. Aleluia. Para Jesus, o que é problema, aleluia, é resolução. O que para os homens não tem jeito, para Jesus tem jeito. O que para os homens travam, para Jesus destrava. Deixa eu profetizar outra vez, com a autoridade do Espírito. O nome de Jesus está destravando, está quebrando, está fazendo cair por terra cadeado que trancavam portas, correntes que aprisionavam. O nome de Jesus faz quebrar correntes. Você crê? Você recebe? Você crê e você recebe? Jesus subiu ao quarto, usou a expressão aramaica, talitá cumi. Menina, menina, a ti te digo, levanta-te. Em outras palavras, morte, vai embora. Morte, esse corpo não te pertence. Morte, chegou o dono da vida. Morte, chegou quem traz a solução. Se levanta, menina. Come, menina. Anda no meio da casa, menina. Entregou a mãe, entregou o pai. Ei, quando Jesus chega para entregar. Jesus não subtrai, Jesus não divide, Ele só soma e multiplica. Quem recebe, Ele vai adicionar, Ele vai multiplicar, Ele vai entregar. Recebe, porque é o nome de Jesus que faz isso. Nome que não há igual. Rebe a chamão toda.
adorar Jesus de pé. Selma, aquele hino, vocês cantarem. Vamos assistir aqui na frente. O último hino. Aleluia. 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 Vamos adorar o nome de Jesus. Vamos exaltar o nome de Jesus. Enquanto nos formamos para adorar com o coral. Aleluia. Quero saber onde está a primeira vida para Cristo. Tem alguém entre nós afastado, sei. Tem alguém entre nós que desanimou na caminhada. Tem alguém entre nós que precisa se reconciliar com o Pai. É noite de resgate. É noite de restauração espiritual. Onde estão as pessoas não crentes. Aleluia. Venha moça, venha rapaz, venha senhor, venha adolescente, venha jovem. Onde está a primeira vida? Enquanto você decide. Ei, aqui é uma batalha espiritual. Glória a Deus. Mas proclamamos o nome de Jesus, que tem poder sobre a natureza, que tem poder sobre os demônios, que tem poder sobre as enfermidades e que tem poder sobre a morte. É este nome inigualável, é este nome incomparável. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém? A porta da graça, a porta da salvação está aberta. Não há outro nome em que devamos ser salvos, disse Pedro. Não há outro nome no céu nem na terra, aleluia, pelo qual devamos ser salvos. Quero convidar a igreja a adorar o nome de Jesus. Deixou a sua glória.